Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muita paz, muita luz a todos. Estou gravando pela segunda vez, mas eu creio que tudo tem um propósito, tudo tem um entendimento, né? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês, mães, no mês de maio. Eu já estava com essa intuição de conversar aqui sobre a minha vivência como mãe na fase escolar, a minha vivência espiritual também, de autoentendimento, terapêutico também. É muito bom estar aqui novamente, retornar aqui ao nosso canal. Tem um tempinho, né, que eu não faço, não apareço aqui, eu acho que já deve ter um mês ou um pouco mais. Uma gratidão infinita. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Ferro, sou terapeuta da saúde complementar, com psicoterapia holística, com enfermagem, com massoterapia. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vim aqui no papel de mãe e psicoterapeuta. Vamos conversar um pouco sobre o ensino infantil, o ensino escolar também para as crianças e os adolescentes, porque isso também serve para os adolescentes. Nesse momento que a gente passou, graças a Deus, a gente enfrentou desafios, conseguimos vencer mais uma etapa, que foi a pandemia, né? Foi o isolamento social. E para as crianças, se para nós, adultos, já foi uma fase com muitos desafios e dificuldades, imagino para as crianças, para os adolescentes, estar num momento assim que é um momento de aprendizado, de socialização, e as crianças tiveram que se afastar umas das outras, não podiam encostar, de abraçar as pessoas, falta desse contato físico é desafiador. Agora, para nós que somos adultos, é mais fácil, porque a gente vai deixando a nossa criança interior de lado, a gente já deixou há muito tempo, mas para a criança, gente, deve ter sido muito pesado, muito difícil. Hoje aqui, como mãe, eu conto um pouco para vocês que eu tive vários desafios na escola, por questões de desenvolvimento escolar. Meu filho passou por alguns traumas na escola, não com colegas, e sim com os professores. Não são todos, gente. Isso daí ele foi assim, foi sorteado, premiado. E nada é por acaso. Isso também foi importante, com certeza foi importante na vida dele ele passar por isso, ou para mim, vai saber, alguma coisa, ou até para a pessoa também que passou, apesar dela não ter sido penalizada. Quem foi penalizado foi eu e o meu filho, mas eu não estou aqui para julgar, mas para vocês verem a falta de preparo, não só na escola, né? Não só nos hospitais, não só numa organização pública ou privada. Todos nós passamos por desafios. Adultos, crianças, mais ainda. Porque nós, adultos, devemos dar segurança para as crianças. Mas também tudo vem para o bem. Tudo vem de uma forma de aprendizagem, tanto de um lado quanto do outro, né? Então eu me estendi muito na outra gravação. Talvez eu tente aí resgatar esse vídeo. Talvez não era para falar, contar tudo, né? Aqui, deixar aí exposto, né, a vida do meu filho. Talvez não era. Eu entendi que não era para eu falar isso, tá? A espiritualidade está aqui comigo, está me intuindo. Não era para eu falar muitas coisas sobre ele, mas sim generalizar, né? Falar geral para todas as mães que estão aqui. Como que é desafiador ir numa escola, numa reunião escolar, quando a professora, a tia, ela quer
fazer uma reunião com você, com a diretora, com a coordenadora pedagógica, não é mesmo? E a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. Qual a forma melhor de você ter aí uma boa comunicação com os professores ou com o coordenador de direção? A melhor forma, gente, é você ir aberto a ouvir e deixar aí, porque todos nós temos ego, e isso é a nossa defesa, isso é importante para nós, temos ego. Vou ler aqui um trecho aqui para vocês da Carta de Cristo, e se vocês sentirem aí intuído, vocês adquirem aí na editora Almenara. Esse daqui é meu livro de bolso, eu coloco isso na minha bolsa, coloco em qualquer lugar. Mas tem um livro também, que é a mesma coisa, né? Então, aqui está falando, olha, quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas as perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. Então, se você está naquela ação da rejeição, sabe, de rejeitar, você está ligado muito na força do ego. Se você rejeita a opinião do outro, se você rejeita a forma do outro falar, você tem que se analisar se o seu ego não está querendo te dominar, para você não ouvir o que você precisa ouvir para você entender, para você aprender. Porque o professor também, ele está ali, cada um na sua forma, querendo buscar o melhor para os nossos filhos, né? Assim como o profissional ali da educação também é mãe, também é pai. Se não for, será. Então, tudo é um aprendizado. O profissional, ele está ali, ele se dedica, ele estuda para isso, o melhor. Com certeza ali é o seu amor que está sendo depositado ali, com todas as limitações. Então, para a gente ter uma boa relação com escola e família, a gente precisa ouvir o outro lado. Muitas vezes, o profissional que está do outro lado, né, que são os professores da escola, eles estudam para isso, para estar preparados a ouvir. Muitos de nós não estamos preparados porque a gente está cheio de problema, passando talvez por divórcios, por separações, por problemas familiares. Então, ai meu Deus, mais um problema. E às vezes a gente imperceptivelmente fala isso. A Deus dará, e as crianças escutam e acham, poxa vida, eu sou um problema. Mesmo as crianças especiais, gente. Mesmo as crianças especiais, se você acha que a criança não entende, se um animal, um cachorro, ele entende. Eu já vi assim, as pessoas falam assim, esse cachorro, só dá isso. O cachorro fica doente, ele fica triste. Você imagina um ser humano. A criança, ela pode ser especial, ela é especial. Ela tem mais ainda aquela luz do amor, sabe? Que a gente ainda não aprendeu. Então ela tem a mais. Ela é um quê a mais? A criança especial. A criança, vamos dizer assim, que não são especiais, são as ditas comuns, né? Não são especiais e não são diferenciadas. São as crianças comuns. Porque normais todos somos, independente da nossa escolha, da nossa caminhada, né? Só que temos desafios diferentes, atenções diferentes. Então, tem crianças que precisam ter mais atenção, tem crianças que elas precisam de ter um pouco ali de mais limitação, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento uns com os outros, porque não somos máquinas, né? Somos pessoas em estado aí de crescimento, de aprendizado. Então aqui fala sobre o ego, né? Que a gente não pode julgar as pessoas,
A gente não pode rejeitar as pessoas, porque um dia a gente pode passar por esse problema, essa necessidade. Aí já é tarde, né? Já foi feita toda a lambança. E aqui está falando, olha, que nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada, tá? Elas são os resultados natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. E isso faz muito a essência de cada uma das pessoas, e a gente está aqui para aprender uns com os outros, né? Não que uma pessoa sabe mais, ela sabe mais uma coisa, o outro sabe mais, pode ser a pessoa mais simples, mais humilde. O que essas pessoas humildes nos ensinam? Ensinam muito mais do que aquelas pessoas doutoradas, aquelas pessoas que têm faculdade, que têm estudos, técnicas. Essas pessoas aprenderam com a vida, com o coração, com amor, a essência mais natural. Quanto mais puro, mais entendimento, a gente abre um portal de conhecimentos maravilhosos, né? Então, olha, aqui está falando também que durante a infância, aqui para cada um de nós e para as nossas crianças também, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sobre a forma de respostas inaceitáveis do ego a experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente. Então, tem muita coisa que a gente não quer ouvir. O ego vai lá e te bloqueia. Toda aquela coisa de ensinamento, a gente pode ser adulto, pode ser criança também, que a gente vivencia isso. Então, a gente às vezes tem que reviver, até entender, até quebrar essa estrutura pesada do ego, né? Então, elas permanecem ocultas. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quanto à memória de circunstâncias e modos de comportamentos anteriores inconscientemente. Trazem-nos à mente, né? Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade, grande parte do comportamento. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante dos impulsos do ego persistirão até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida. Os princípios gerados da vida tornam-se um guia consciente dos atos de pensamentos e respostas às experiências da vida. O ego, gente, ele bloqueia toda a percepção de entendimento, toda a conversa saudável. Se tem discussão, se tem rejeição, repulsão, se tem desentendimento, se você não quer ouvir a outra pessoa, você está com o ego, está te destruindo, impossibilitando ali o seu entendimento, bloqueando ali um contato um com o outro, né? Então a gente tem que romper essas barreiras, a gente ter um bom convívio, sem politicagem, com verdade, sabe? Abrir o coração e entender o professor. Se o professor, ele tá ali, se é um professor mais agitado, mais ansioso, né? Tá mais assim, ele tem problemas também. Então, se a gente facilita isso com leveza, e não é fácil, mesmo você buscando essa leveza, as pessoas vão te julgar achando que você está fingindo. Mas isso é um processo. A gente não pode também, por conta de traumas, porque eu vivi vários traumas na escola, porque quem vive trauma não é só a criança. Os pais que estão ali direto com essa situação também vivem isso, sabe? Meu filho passou por vários profissionais, porque em casa ele tinha um convívio saudável, fazia tudo que as crianças faziam, conversava, brincava. Quando chegava na escola, ficava quietinho, mas não falava nada.
e não fazia nada também, não pegava lápis, não pegava nada. E quando chegava em casa e pegava lápis para fazer alguma coisa, ele começava a chorar. E eu não conseguia entender se é uma criança que não tem problema nenhum, né, na parte psicológica, psicomotora, não tinha nada. Passou por vários profissionais, passou até por neurologista, porque na escola pedia que ele tinha que tomar algum remédio, e só o neurologista podia receitar. Achei aquilo chocante, mas eu fui porque eu falei, eu não vou, se o meu filho está precisando, eu vou lá, mesmo não acreditando, sabe, nisso, porque eu via em casa, eu levei. Ele sentou, bateu altos papos com a médica, e falou, o que está fazendo aqui? A escola pediu para ele tomar um remedinho, para ele ficar bom. Então, tanto um lado quanto o outro, a escola também, ela tenta buscar um padrão de adaptação rigorosa nos alunos, para nível de concurso, de disputa. Então, percebe como que a gente, nós pais, precisamos também trabalhar dentro de nós essa percepção de disputa, que é saudável quando é ensinado com sabedoria, quando tem essa disputa saudável mesmo, né? Quando tem essa disputa coerente. Não, às vezes a criança ela não é para disputar, às vezes a criança ela não é o que aquela pessoa, quantas pessoas não querem fazer concurso, quer trabalhar de outra forma. Então a gente tem que dar essa liberdade. A gente tem que conversar olho no olho com as crianças, se igualar, a criança pequenininha, ajoelha, senta, conversa com a criança de igual para explicar. Não é, não pode, você tem. Sempre quando você conversa com a criança, negocia, é super saudável negociar. Meu filho, não é assim. Se você, quando eu fiz isso muitas vezes também, já gritei, e eu via que eu perdi o controle e já tinha estragado tudo. Ele não ia aprender nada naquele dia que eu perdi o controle, perdi o equilíbrio. Então a gente precisa estar em equilíbrio. E isso também é um exercício muito grande. Então, às vezes, os pais que devem procurar um atendimento psicológico, um atendimento de terapia energética, uma terapia holística, tá? Que não tem nenhuma medicação. A medicação é muito natural, com florais, com várias curas energéticas, que às vezes esse trabalho, às vezes a pessoa fala, eu não estou preparada para isso. E com a terapia, gente, tem muita coisa que você pode adquirir até gratuitamente, se você pesquisar na internet, no YouTube mesmo, muitas coisas você pode, tá? E se você quiser alguma orientação, alguma coisa, entre em contato comigo aqui, tá? Meu contato, meu WhatsApp tá aqui, vai estar aqui debaixo da descrição. Vocês podem entrar em contato ou pode comentar aqui que eu respondo para vocês, tá? Porque o intuito aqui é ajudar. E eu não tive esse acesso, eu procurei, eu não encontrei. E hoje eu vejo que tem muitas formas de a gente se ajudar, auxiliar umas às outras, tá? E auxiliar também os profissionais, porque se você vai numa reunião já na defensiva, ai meu Deus, a professora é chata, vai ficar falando que negócio. A gente já está denominando que a pessoa é chata, está julgando, né, as pessoas. E a gente não entra, a gente não abre o coração, é o ego, está falando, está bloqueando, né? Então tem mais uma parte aqui que eu quero falar para vocês sobre a criança nada sabe sobre o autocontrole, além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida, com seus altos e baixos, só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que está impulsionando. Entende? Então, assim, teve um dia que o meu filho estava conversando com um coleguinha
e eles estavam batendo altos papos. Quando os pais desse colega chegou, meu menino falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele olhou assim para os pais. Aqui, a gente falou outro dia, a gente conversa disso outro dia, tá? Agora eu não tô com tempo não, tá bom? Falou assim, vocês acham que isso é um comportamento dele mesmo, é real, ou são dos pais? Os filhos são muitas vezes nossa cópia, tá? Então a gente tem que ver, será que esses pais têm tempo para essa criança? Eu entendi isso, sabe? Sem julgamento, mas sempre com análise, né? O que eu estou fazendo com o meu filho? Uma vez o meu sobrinho, agora já é adolescente, ele, tinha umas coisas assim na escola. O que seu pai faz? O que sua mãe faz? Minha mãe é do lar, minha mãe é enfermeira, minha mãe é médica, minha mãe é advogada. Foi falando. Aí chegou a vez dele perguntar do pai. E o seu pai, o que ele faz? Meu pai, ele só dorme. Pai, ele não trabalha não? Olha, eu nem sei se ele trabalha, mas ele só dorme e ele é muito ocupado. Aí ele chega em casa e só dorme. Ele só fala assim, eu só quero dormir. Então a única coisa que ele gosta de fazer na vida é dormir. Entende o que a gente passa para os nossos filhos e as pessoas não entendem, mas a gente não está preocupado com o que os outros vão entender. Mas com a educação a gente acaba passando para os filhos. Não tem tempo, não tem tempo para nada, não tem, eu, não tenho, eu só quero dormir, eu estou muito cansado, nossa, trabalhei muito. Ele não sabe o que ele trabalha, mas ele sabe que ele só gosta de dormir, não gosta de fazer nada, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial com a atenção. Às vezes é necessário até, poxa vida, dona de casa, você tem que fazer um monte de coisa. Às vezes é necessário você deixar um pouco a casa de lado e jogar um game com seu filho, né? Além dos estudos, né? Buscar fazer assim, por exemplo, meu filho é filho único, às vezes eu tenho que ser a coleguinha dele, amiguinha, amiguinho, né? A gente tem aquela fase que tem gente que fala assim, você não pode ser amigo do seu filho. Quem disse isso, gente? A gente precisa ser amigo, eles precisam ter esse porto seguro. É tão gostoso quando o filho desabafa contigo, te conta as coisas e você consegue, não é? Você não controla, você consegue entender o outro lado, porque muitos pais não conhecem seus filhos, não têm essa ligação, e não é julgamento, é por conta do trabalho. Então, assim, uns 15 minutos que a gente pode ter, que seja muito produtivo, com muito amor, com muito entendimento, não passando sempre a mão na cabeça, mas ele entendendo que tem hora que vai passar a mão na cabeça e tem hora que vai chamar a atenção, mas sempre com amor, né? É lógico que às vezes a gente perde o foco, né? O ponto, mas é um processo de entendimento. A gente não pode virar rotina a falta de tempo, né? Então, olha, aqui está falando, olha, se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo que gosta e o quer, né? A criança é assim e não entende. E se você pega e fala assim, por que não? Por que não é a resposta, gente? Não é. E a gente ensina isso para os filhos. Às vezes a gente pergunta uma coisa e eles falam, por que sim, por que não? Porque isso aprende com a gente, aprende com um responsável, não só com os pais, mas tem aí o meio externo. Então, às vezes, a gente tem que ir lapidando, porque a internet está aí, se a gente não está junto, a internet a gente também não pode proibir, né? Está proibido, isso aqui tá... Não, você pode proibir, você tem um tempo, mas vai ter uma hora que você vai estar trabalhando, vai assistir, vai ver, né? Então, é o momento da gente estar ali, olha, podando aí o nosso jardim, né? São os nossos filhos, a nossa família, né? Então, a gente tem que ficar ligados nisso. É cruel dizer a uma criança bruscamente, não, não pode tê-lo. Isso insulta e agride o sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se em lógica e confiança, afirmando seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente.
Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, e não a irritação ou a raiva, que deve escolher as palavras que expliquem à criança para que não pode ter o que quer. Entende? Então, assim, às vezes a gente quer dar tudo para as crianças, né? Tudo. Você tem uma condição boa, mas mesmo você tendo uma condição, às vezes, mesmo você aqui que está assistindo, Deus abençoe, você seja uma pessoa próspera, muito abundante e milionária. Se não for, assim será. Deus, né? Que Deus ouça aqui e te dê muita abundância e prosperidade. Mesmo assim, a gente não pode dar tudo, né? Mas por que não? A gente não pode dar tudo. A gente tem que ensinar as crianças que elas podem tudo, que elas são capazes de tudo, mas tudo no seu tempo, tudo com entendimento. A gente tem que fazer as crianças mostrar, motivar elas que elas podem tudo, né? Aquele negócio, mesmo quando a gente tem dificuldade financeira, a gente não pode falar assim, a gente não pode, porque a gente não tem dinheiro suficiente, vai passar, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente decreta ali escassez. Então você fala, olha, no momento, meu filho, agora não temos condições financeiras porque a gente tem isso, isso e isso para acertar. Graças a Deus, a gente tem uma casa, a gente tem uma vida, a gente tem uma família, né, estruturada ou não. Vá enaltecendo e agradecendo o que vocês têm. Explique isso para ele ou para ela, ensinando sempre ser grato a tudo, mas agora não temos, mas olha só como que é importante estudar, olha só como que é importante aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Todos nós somos capazes, porque isso daí a gente vai desvinculando, podando, cortando algo que foi ensinado para nós, de ancestralidade para ancestralidade. Nós nascemos pobres, vamos morrer pobres. Não, tá? Deus quer que todos sejam prósperos. Deus, ele criou a gente para a gente viver em felicidade, harmonia e abundância. E a gente não vive por conta do ego. O ego bloqueia. Por quê? Coloca na cabeça da gente que a gente não, você não pode, cancele, tá? Mas fala assim pra gente, o ego, você não pode, você acha que você vai conseguir? Você vai estudar para concurso? Quantas pessoas estão concorrendo? Você acha que você vai fazer? Você acha que você é inteligente? Você só vai colocando para baixo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz papel que o nosso ego faz com a gente faz na vida dos nossos filhos. É muito cruel isso, não é? Então a gente tem que ter esse entendimento, essa amorosidade e maturidade, né? Além de emocional, espiritual, intelectual, mesmo as pessoas com mais simplicidade, não tem essa estrutura intelectual, ela tem a sabedoria, ela sabe que ela pode, porque quantos médicos aí viveram em zona rural, classe aí bem pobre mesmo, conseguiram aí várias coisas, porque alguém incentivou ele, ou ele mesmo, dentro dele, incentivou, mas ele teve algum exemplo que ele falou, eu quero seguir ali, entende? Que sejamos nós, não é? E aqui também tem mais uma situação aqui, olha, que fala, afirmando, né, seu direito de sentir seguro em seu ambiente, a criança, né? Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, a gente já leu isso, mas eu vou reler de novo, porque está em negrito. E não a irritação ou a raiva, que lhe deve escolher as palavras que expliquem à criança por que não pode ter o que quer, né? A criança escutará a mensagem quando for dada com amor, quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento. E aí está, a criança se torna agressiva,
Aí começa a ter aquele sentimento de inveja, poxa, meu coleguinha tem. Não, você tem que não dizer, poxa, legal, o seu coleguinha tem, ele conseguiu agora, mas você vai conseguir. Tem que fazer com que as crianças vejam aquilo e se incentivem, não sintam inveja, entende? Buscar ali, poxa vida, o coleguinha ele conseguiu, meus pais também vão conseguir, eu vou conseguir também, eu vou estudar bastante, eu vou ser isso, sabe? Então, é esse incentivo. Às vezes a gente coloca ressentimento, a gente fica falando tanto do vizinho, fica falando tanto da família, fulano deve estar roubando, de inveja, essas coisas. O que a gente está ensinando para os nossos filhos a ser umas crianças agressivas, às vezes batendo muito? O que a criança aprende? Ela começa a fazer bullying na escola, porque ela passa por isso. Por que o outro não pode passar, né? Então a gente tem tanta coisa desafiadora para a gente, né? Então, olha, um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir esse sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. A gente tem que valorizar muito o que a criança quer falar. Eu muitas vezes, mas isso é geral, né, na nossa geração, quantas e quantas vezes a gente tinha que ficar em silêncio porque os adultos, não, agora é os adultos que estão falando, tem que ficar em silêncio. Às vezes você quer falar alguma coisa, né, a criança quer falar ou quer perguntar alguma coisa e é polida, né? Não sei como expressar isso, mas é muito ruim. Então, esse diálogo, ele tem, peraí, meu filho, minha filha, agora estou falando, né? Sempre ensinando, é nesse momento, não é parar, não, agora não, vai para lá. Você tem que ensinar, meu filho, agora a gente está conversando aqui, depois a gente vai. Eu não estou ensinando isso para vocês, tá, gente? Isso daqui é que às vezes é tão automático que a gente faz, eu faço, qualquer um de nós. Podemos fazer isso em qualquer momento. Se uma criança bate em outra, isso a faz chorar. É natural que a criança agredida, pelo impulso do seu ego, queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que os pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente aumenta, né, o conflito, trazendo mais dor para cada criança, e por essa razão a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso, é controlar a situação e em algum lugar, não, e em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina, em oração, pedir que a dor seja removida pela sua consciência e buscar um modo de reconciliação. Quantas e quantas vezes pode ter acontecido na sua criação, ou você criando seus filhos, bateu, vai lá e bate de novo. Eu não aceito, filho meu não vai apanhar, não. Se apanhar na escola, se você apanhar lá e não revidar, você vai apanhar aqui também. Eu já ouvi muito isso, graças a Deus eu não passei por isso, mas eu já vi muita gente falando isso. A gente aprendeu a revidar. E por isso que o mundo está dessa forma. Essas crianças, elas estão totalmente inundadas de amor. Vocês já perceberam que essa geração, elas são mais do amor, são mais entendimento, são mais de abraçar, né? Então, por isso que eu falo que eles devem ter passado uma situação muito desafiadora nessa pandemia, né? Porque eles são mais abertos à comunicação, a conversar, eles são mais estudiosos, tem agora também a internet também para todos nós, né? Então, essas crianças elas estão muito desenvolvidas. Então, se a gente tem uma forma de comunicar com eles, uma forma mais amorosa, eles são mais receptivos, eles são mais respeitadores, porque antigamente nós éramos obrigados a respeitar os mais velhos, éramos obrigados. Agora, essas crianças, elas entendem que elas não, tem muitas coisas que elas não são obrigadas, estão tirando esses paradigmas, né?
mas a gente tem que ensinar que nós não somos obrigados a nada, mas tudo tem uma consequência. Qual a consequência que você prefere? Se a gente agir de uma forma com amor, a gente recebe amor mesmo que as pessoas não estejam preparadas, que estejam dominadas pelo ego, a gente se encerra ali com algum problema, talvez algum duelo, algum desafio, bullying, tá? Tem muita coisa que a gente pode curar e tratar e amenizar uma coisa futura para a criança quando a gente age com atenção e amor. E não, se você sente, pais, que a escola está te obrigando a uma situação, primeiro você tem que entender o seu filho, conversar com o seu filho, buscar a melhor maneira. A criança ela não precisa ali tirar 10 o tempo todo, ela precisa ali estar integrada à escola e com a sociedade, entender a matéria. Ela não precisa decorar, não precisa competir. Eu quero que meu filho seja sempre o primeiro. Se ele tirar 9, vai para castigo. A gente tem que repensar muito nisso. Se a criança ela tá naquele desafio, haja com amor. É difícil, é desafiador, mas é o nosso propósito de mãe, de pai, de responsável, de tia, de tio, né? De avós. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Era para ter sido um outro vídeo, refiz, porque deu um apagão aqui e eu entendo que aquela mensagem não era para ser passada agora, tá bom? Mas mesmo assim eu agradeço a espiritualidade, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Coloque aí no comentário e eu tô retornando aqui, tá? A gente vai terminar aí de falar sobre as dores e doenças psicossomáticas. A gente vai encerrar essa parte aqui dos membros superiores, tá bom? Beijos de luz para vocês, gratidão infinita e até a próxima. Namastê. Fica com Deus. Tchau, tchau.